Amém? E eu quero que você esteja aí convidando pessoas. Agora, você que entrou, eu quero que você possa abrir sua Bíblia em Efésios 6. A minha prima está dizendo assim: hoje estou triste, gostaria de oração pela minha família. Amém, prima? Nós vamos orar sim. Amém? Depois da leitura vamos orar pela minha tia, pela Sueli, pelo Eliton, pelo Elinho, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios 6, versículos de 10 a 18. Se você acha que o som está alto, por favor, principalmente a Nélia, me diz aí se está alto, se o som está bom, tá sendo suportável, que eu quero, como é que se diz? Que o foco seja só na palavra. Tá ok? Ok. Irmão Lucinaldo, seja bem-vindo. Minha ovelha Lucinaldo. O irmão Guga, filho da minha ovelha Edileuza, seja bem-vindo também. Efésios 6 diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. 14, ele diz assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. 16, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o 18 diz: orem em todo o tempo no Espírito, com todo o tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Que Deus abençoe essa palavra em seu coração e no meu coração. Bem-vindo, Lucas, da banda Tronos. Bem-vinda, minha amada irmã Ionara. Um beijo na minha princesinha Bel. Um abraço na minha amada sobrinha Nayara. Deus abençoe também Lucas, a Poliana, a Mariá, né, a pequena Mariá, o Caio e a Ju. Deus abençoe sua família. Amém. Eu quero orar pela família da minha prima. Ela mandou esse pedido e nós vamos fazer essa oração. Poli também, seja bem-vinda. Eu creio que é a primeira vez que a Poli entra aqui na minha live. E a Darleane de Boca da Mata, seja bem-vinda. Convide os amados de Boca da Mata, Darleane, para entrarem aqui. Amém? Senhor, eu quero apresentar nesse momento a vida da minha prima Cláudia Freitas, da minha tia Conceição, ó Deus, dos meus primos Sueli, o Eliton e Elinho, das suas respectivas famílias, e eu clamo a Ti em nome de Jesus, para que essa tristeza que inundou o coração da minha prima seja trocada pela Tua alegria e pela Tua paz. Que o Senhor Deus as visite nesse momento, visite a minha prima, a minha tia, a minha prima Sueli, e também os meus primos, e que eles sejam cheios da Tua graça, da Tua plenitude, em o nome de Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, Lia Lima, a paz do Senhor também, a Sara Albuquerque. Deus abençoe vocês. Nós estamos falando nesse tempo sobre a armadura espiritual, a batalha espiritual e a armadura de Deus. E eu acredito que se existe algo muito propício nesse tempo, é nós entendermos, né, como viver neste mundo que a gente percebe que não está nas mãos de nenhum de nós. Nós vivemos uma vida cuja direção, por mais que a gente ache que
Nós temos o controle, nós não temos o controle e não sabemos nada do que irá acontecer amanhã. Então, em um mundo de incertezas, a melhor coisa a se fazer é nos revestirmos de Deus, né? É estarmos ligados ao Senhor. Eu sempre digo na igreja onde eu sou pastor que a gente conhece o agora, mas a gente não sabe do que vai acontecer daqui a 5 minutos, que é o presente, né? Que é o futuro, né? Então nós não temos o domínio sobre essas coisas, mas nós temos a possibilidade de nos prepararmos da melhor forma possível para as contingências da vida por meio da nossa comunhão com Deus. Não importando como vai ser o amanhã, a certeza de que Deus já está no amanhã e nós estamos caminhando seguro nas suas promessas, seguro no seu caráter, na sua fidelidade e no grande amor que ele tem para com todos nós. Então Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, Efésios 6, de 10 a 18, ele dá algumas afirmações sobre este mundo. Ele diz que este mundo é tenebroso, de que este mundo ele nos traz inimigos invisíveis que governam o sistema desse mundo. Na verdade, Jesus Cristo ele é claro em dizer que o mundo jaz no maligno. Então significa que o sistema do mundo é um sistema dominado, controlado e contaminado por principados, potestades, por príncipes, né, deste século, por espíritos do mal que habitam nas regiões celestiais. E esse império extremamente organizado é contra nós. É contra nós. Só que ele usa coisas, ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele usa sistema de oposição contra nós como reino e contra nós individualmente como servos e filhos de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele nos deixa muito claro que nós temos que ter uma espiritualidade ativa. Eu entendo que é importante todos nós pedirmos oração uns para os outros e devemos orar uns pelos outros. É bíblico que façamos intercessões, que façamos orações, que nós venhamos a clamar pelas pessoas. Tiago 5, que é um texto que eu gosto muito, diz que a oração do justo pode muito ter seus efeitos, e Tiago está falando sobre a intercessão, ok? Então ele diz que a intercessão que é feita por alguém pode muito ter seus efeitos, mas nós não devemos viver de muleta, não devemos viver nesse contexto espiritual sempre dependendo das pessoas. Nós temos que caminhar com os nossos próprios pés e nós temos que ter uma espiritualidade ativa. Espiritualidade ativa é aquela que nós decidimos buscar a Deus e decididamente nos revestimos de Deus. Então o apóstolo Paulo diz assim: por causa disso que eu acabei de falar, tomem toda a armadura de Deus. É você que tem que tomar a armadura de Deus e se vestir. Deus ele não tem obrigação de vestir você com essa armadura. Ele diz: tome, e você pega, e você veste-se dessa armadura. Então, quando ele está orientando como os cristãos devem andar nesse mundo, ele passa a dar uma explicação prática, e ele começa a descrever a armadura de um soldado romano, e ele era muito bem familiarizado com esta indumentária, até porque Paulo estava sempre preso e ali escoltado por aqueles soldados por causa da palavra, né? A Bíblia diz que em Atos, se eu não me engano, capítulo 17, que chama Paulo de aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo, né? Por causa da palavra, por causa do que a palavra da verdade traz, mudando valores, princípios, mentalidades, culturas das pessoas. Então, por causa disso, Paulo atraía não somente seguidores, discípulos, admiradores, como perseguidores, pessoas que, na verdade, intentaram e fizeram mal contra ele.
E por causa disso ele estava sempre preso, sempre escoltado. Inclusive quando ele escreve essa carta, ele está preso, né? Ele está ali dentro de uma cela. Então ele começa a dar orientações práticas e ele começa a fazer isso descrevendo o que? A indumentária do soldado romano, a fim de que os seus leitores do passado e de todas as eras pudessem entender o que ele está falando sobre a armadura de Deus. Então, em cada indumentária do soldado romano, ele põe um nome específico. E nós já vimos o cinto da verdade. Se você não teve acesso a esse estudo pela live, pode ir no meu Facebook. Edivaldo Freitas, não é pastor Edivaldo Freitas, no Facebook é Edivaldo Freitas. E você vai ver na minha linha do tempo lá todos os estudos que eu fiz do 1 até agora. Inclusive tem também os estudos que eu dei antes desse, que foi sobre a oração do Pai Nosso. Muito interessante, muito edificante. E lá você vai ver que a gente fala o que vem a ser a verdade. Que verdade é essa que se opõe à mentira? E qual é a mentira que essa verdade se opõe? É a mentira que é uma mentira que te leva a viver na ilusão, sem saber que você está enganado. Eu falei sobre a couraça da justiça, e Paulo está descrevendo a couraça da justiça, sobre as botas do evangelho da paz, sobre o escudo da fé, conversamos ontem sobre isso, e agora o apóstolo Paulo fala sobre o capacete da salvação. E o capacete da salvação era um elmo que era geralmente feito de bronze, com proteção para o rosto, e por dentro ele era revestido com feltro ou esponja, e era um elmo tão resistente que aquele elmo do soldado romano, ele só podia ser quebrado com um machado ou um martelo. Outra coisa mais fraca do que isso não conseguia quebrar esse elmo. Então, Paulo está dizendo o seguinte: você precisa de uma proteção específica para a sua cabeça. Agora, por que eu e você precisamos de uma proteção? Porque nós temos a necessidade de usarmos um capacete em nossa cabeça. E aí eu posso afirmar para você que nós temos essa necessidade de colocarmos toda a armadura de Deus, e dentre elas esse elmo, esse capacete, porque todo o alvo de Satanás é a nossa mente. Toda a batalha, primeiro ela é travada em nossa mente, na mente humana. Se você pode, abra sua Bíblia, então anote esses textos que eu vou dar para você, na proporção que nós estaremos aqui ministrando esse estudo, porque em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, olha o que ele diz: a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Qual é o objetivo do nosso adversário? É corromper o quê? A nossa mente. Por quê? Porque as estratégias mentirosas do diabo são as mesmas desde o pecado original, que é o pecado da rebelião, em Gênesis capítulo 3. E ele sempre tentará levar o ser humano ao engano, levando o quê? Levando a sua mente ao erro, e com isso afetando suas ações e práticas. Porque toda ação, toda prática nossa, antes de se tornar uma realidade no mundo exterior, primeiro se torna uma realidade aqui. Primeiro é fomentada aqui. Primeiro ela é criada e vivida aqui dentro, e depois ela se transforma em ações, em atitudes e em práticas. É por isso que existem 3 coisas que eu devo salientar aqui acerca do capacete da salvação e da necessidade desse capacete da salvação.
Primeiro, é que o capacete da salvação serve para evitar que tenhamos uma mente dividida. Você compreende isso? O capacete da salvação, ela serve para evitar que nós tenhamos uma mente dividida. É por causa disso que no campo espiritual a nossa mente precisa de um cuidado especial, pois se o nosso adversário ele conseguir controlar a sua mente, ele controlará a sua vida. Se ele conseguir controlar a minha mente, ele vai controlar a minha vida, sim. E nesse tempo de muitas incertezas, se você liga a televisão, o que você recebe são só notícias ruins que bombardeiam a gente todos os momentos com coronavírus, Covid, tantas pessoas mortas, tantas pessoas contaminadas, recessão, desemprego, empresa que fechou, pessoas que estão desempregadas, passando fome. Você vai ficar com a sua mente turbada. Pastor, o senhor está dizendo que a gente deve viver fora da realidade? Não, não estou dizendo isso. Que a verdadeira fé não te livra da realidade. Ela não nega a realidade. Não acredite nesse ensinamento que diz que você deve negar a realidade porque isso é fé. Tem gente que ensina assim: olha, você está doente. Aí a pessoa diz assim: não diga que você está doente, porque há poder na sua palavra. Diga, eu não estou doente. Não, isso não é fé. Se você está doente, não há nenhum problema você dizer, eu estou doente. Mas eu creio por fé que Deus vai me curar. Isso é fé. A fé te faz encarar a realidade debaixo de um prisma espiritual. Entendeu? E se Jesus não quiser, então você vai estar com ele, minha irmã. Mas é tudo para a glória dele. Entendeu? O que eu quero dizer para você? Você não deve fugir da realidade. Entretanto, você precisa proteger a sua mente. Por quê? Porque se o diabo conseguir proteger toda a sua mente, ele vai ficar satisfeito. Mas se ele não conseguir controlar toda a sua mente, ele conseguir controlar somente uma parte, ele vai ficar satisfeito com aquilo que ele puder controlar dentro de você. E se nós permitirmos que ele controle ou a nossa mente por inteiro, ou partes dela, nós teremos uma mente dividida. Você conhece pessoas que são assim, divididas, ora quer uma coisa, ora não quer mais. Pessoas que declaram para você uma coisa e no mesmo instante estão fazendo outra coisa. Pessoas que prometem fazer algo, mas logo depois elas desistem. Pessoas que começam algo e não prosseguem até o fim. Você conhece pessoas que já chegaram para você e demonstraram uma fé inabalável e logo depois essa pessoa esmoreceu. Você conhece pessoas assim? Eu conheço inúmeras pessoas assim. Então, quando você é assim, a sua mente é dividida. É por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 8, o Tiago diz assim, que o homem que tem a mente dividida é instável em tudo o que faz. Uma pessoa com a mente dividida, ela é hesitante. Essa pessoa que tem a mente dividida, ela é dúbia. Ela é instável. E é também alguém que nós não podemos confiar no que ela diz. Por quê? Porque ela vai te deixar na mão. Ela começou um projeto com você, mas ela é instável. Ela tem uma mente dividida. Ela ora crendo nas promessas de Deus quando tudo está bem. Mas quando a notícia mal vem, ela fica desesperada, ela recua, né? Ela só quer avançar, ela crê que a vida dela vai ser sempre perfeita, que ela vai ter sempre notícias boas e que ela vai sempre viver coisas agradáveis. Esse tipo de crente é fraco. É aquele tipo de crente que só anda na igreja, que tem campanha de 30 dias, de prosperidade, de cura. Não é aquele crente que gosta de ouvir a sã doutrina, que o firma na fé. Ele só quer o êxtase, ele só quer as experiências, olha, ele quer que tudo concorra bem. Na verdade, esse crente faz de Deus o seu servo. Ele quer que Deus responda conforme ele quer, e se Deus não responder, ele logo desanima. Então essas pessoas não são dignas de confiança. Elas são boas pessoas, mas você não pode depositar confiança nelas,
Por quê? Porque a depender de como ela se sente, ela vai estar do seu lado ou ela vai abandonar você. Você é assim? Você é uma pessoa assim? Hoje é o dia de você começar a lutar para mudar isso na sua vida. Porque a Bíblia diz, nessa mesma passagem de Tiago 1,8, que alguém que tem a mente dividida é instável em tudo o que faz. Entretanto, essa pessoa de mente dividida, ela não só é instável e titubeia, como ela permite, ela dá brecha, ela dá legalidade para que as suas ações sejam influenciadas pelo diabo. Por causa justamente disso, do coração dela, da mente dela, não estar possuída. Essa é a expressão, possuída, tomada de uma forma inteira por Deus. Então, se a mente dela não é uma mente que está totalmente inteira nas mãos de Deus, essa pessoa vai ser um instrumento nas mãos do diabo. Tenha certeza disso. E na igreja você vê isso. Um exemplo claro disso é Ananias e Safira em Atos capítulo 5, versículo 3. Em Atos capítulo 5, aliás, do 1 em diante, a Bíblia liga o que acabou de ser dito em Atos 4 e começa a falar agora sobre um homem chamado Ananias com a sua esposa Safira, cuja reação de Atos 5 é justamente uma resposta a Atos 4. Em Atos 5, versículo 3, o Pedro olha para o Ananias e diz assim: Ananias, como você permitiu, olha o que Pedro fala, que Satanás enchesse o seu coração. Satanás só pode encher o coração de quem não está com o coração tomado por Deus. Como é que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Porque o que está acontecendo com Ananias? O que acontece com Ananias tem a ver com Barnabé. Em Atos 4, versículo 36 e 37, a Bíblia diz que Barnabé, um levita não porque ele cantava, tá? Porque as pessoas acham que quem canta é levita. Levita porque ele era da tribo de Levi e ele era natural de Chipre. Então esse homem, Barnabé, ele vendeu uma propriedade em Chipre. E como Chipre era uma área rica, ele vendeu com certeza por um grande valor. E ele então traz para Jerusalém esse dinheiro, ele deposita todo o valor da venda aos pés dos apóstolos. E os apóstolos então começam a distribuir com os que estavam passando por dificuldade, de tal forma que a Bíblia diz que nenhum deles possuíam necessidades, porque eles eram supridos através dessa beneficência. Quando o Ananias vê isso, o que surge no coração de Ananias? Uma tramóia, uma necessidade de dizer assim: vamos fazer também a mesma coisa, vamos ganhar notoriedade. E o que é que ele faz? Ele pega a Safira e ele faz um plano. Qual é o plano? Ele diz: Safira, vamos vender esse terreno nosso, essa propriedade nossa. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos vender por 200 mil reais. Mas vamos ficar com 100 mil para nós. E vamos depositar aos pés dos apóstolos 100 mil. Só que nós vamos dizer para os apóstolos que vendemos por 100 mil. E vamos dizer que todo aquele valor foi o valor da venda, para que nós possamos também ser vistos com os bons olhos. Olha que loucura isso. É por isso que Pedro diz: Ananias, se você vendeu o terreno por tal preço, por que você mentiu? Se você ficasse sem vender, não era seu de qualquer jeito? Por que você então não disse a verdade, Ananias? Por que você não disse que vendeu por 200 mil, ficou com 100 e doou 100 mil, não haveria problema nenhum? Mas porque você mentiu, não aos homens, mas ao Espírito Santo, você vai ser agora fulminado. Eis aí os pés dos homens que vão enterrar você. Juízo de Deus. Por quê? Porque Ananias, ele não percebeu que apesar daquela tramóia ter vindo na mente dele, não teve origem nele, ele não discerniu, porque Pedro diz que Satanás encheu o coração de Ananias. Aí a gente para entender também uma coisa: pessoas endemoniadas
não são somente pessoas que ficam babando, que ficam falando asneiras. Às vezes nós passamos por pessoas que estão endemoniadas, a gente não percebe. Pessoas que estão nas suas ações dominadas por Satanás, cuja mente estão entregues a Satanás. Então, ter a mente dividida faz isso. Faz que a gente não avalie os pensamentos e os sentimentos. Eles não guardaram o coração e eles permitiram que as suas ações fossem controladas por aquilo que eles pensaram e sentiram. Quando eu coloco o capacete da salvação, eu impeço da minha mente se tornar uma mente dúbia, instável. Momento de dificuldade, eu firmo os meus pensamentos em Deus e eu declaro para mim mesmo a palavra de Deus, de que ela é viva e de que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. E uma coisa eu digo para você, não existe nada mais poderoso do que o sentir e o pensar, e é por isso que nossos pensamentos e sentimentos precisam estar alinhados com a palavra de Deus. Seus pensamentos precisam estar alinhados com a palavra de Deus, e principalmente em tempos de lutas, de dificuldades e de perdas. Guarda o teu coração sobre tudo o que se deve guardar. Provérbios 4, 23. Segunda coisa que eu friso aqui é que o capacete da salvação serve para encher também a nossa mente com a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra salvação ou libertação é Yeshua, ou Yeshua, a depender da pronúncia, né? Essa palavra hebraica para libertação ou salvação é Yeshua, que traduzido pode ser também Josué, que é a mesma palavra, a mesma pronúncia do nome grego Jesus, né? Jesus é o nome grego para o nome de Jesus no hebraico, que era Yeshua, que também é Josué. Você dá para entender? Então, quando eu entendo isso, eu compreendo que Jesus, ele é a própria salvação. Só ele é capaz de proteger a nossa mente. Só ele é capaz de proteger-nos, sabe, essa parte tão sensível. E como é que ele faz isso, pastor? A melhor forma de proteger a nossa mente dos pensamentos do nosso inimigo e deixá-los do lado de fora é pôr os pensamentos de Cristo dentro de nós. E isso é um exercício diário que você tem que fazer. Senão você vai ficar pensando bobagem, besteira. Nesse tempo de confinamento, você não pode deixar a sua mente se tornar uma mente fértil e uma mente apta para que as aves dos céus pousem e façam ninhos. É por isso que Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é honesto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Você tem que botar a sua mente ocupada. Com o quê? Com tudo o que tem a ver com esses adjetivos aqui, com essas qualidades de Filipenses 4:8. Porque encher a mente com a palavra de Deus é o mesmo que encher a mente com o próprio Jesus, pois ele é a palavra de Deus. No princípio era o verbo, o quê? A palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando você enche a sua mente da palavra, você está enchendo a sua mente de Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que te sustenta de uma forma viva e poderosa. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem essa ocupação. Você precisa preencher a tua mente com a palavra de Deus, com os sentimentos que vêm do Senhor. Por isso Filipenses 2:8 diz que nós devemos ter
os mesmos sentimentos que também houve em Cristo Jesus. Então experimente essa receita que eu vou dar para você. Encha a tua mente de tudo que for santo, tudo que for bom, e você verá que os maus desejos não permanecerão em ti, já que dois pensamentos não podem ocupar simultaneamente o mesmo espaço, e que os maus sentimentos como amargura, vingança, adultério, suicídio, homicídio não serão plantados em seu coração. Talvez você seja igual a mim. A minha mente é muito fértil. Eu gosto muito de assistir filmes, séries. Eu gosto muito de assistir. Então, quando começou esse confinamento, e eu entendendo que estou na zona de risco, uma das coisas que eu vigiei, que eu disse foi: Senhor, eu não vou ficar gastando os meus dias com essas coisas. Sabe por quê? Porque muitos filmes, muitas séries, eu estou falando isso aqui, eu não estou sendo contra, eu gosto, tá? O que eu estou falando aqui é que você não pode se permitir ser corroído pelas mensagens subliminares que essas séries, que esses filmes trazem, a ponto de corromper os seus valores cristãos, espirituais, e de te amarrar, de te aprisionar, porque se você passar o dia todo fazendo maratonas de séries ou de filmes, quando você vai orar, não consegue orar. A tua mente é uma mente inteligente, ela não está condicionada para oração e você se enfraquece. A mesma coisa, eu gosto das novelas bíblicas da Record, mas tomem cuidado. Tomem cuidado, porque tem muita coisa que eles colocam que não são bíblicas e que são até erradas. Existem até músicas evangélicas que ensinam de uma forma errada. Você quer uma delas? A música Sem Ovelhas. Eu acho essa música bonita, mas a letra dela nos leva a um equívoco. O que é que essa letra diz? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o amante cuidou, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e o pastor amado, foi atrás da que se perdeu. As 99, olha o que ele diz, deixou no aprisco. Mentira, deixou no deserto. Deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs em seus braços. Aí ele termina com outra mentira. E ao redil voltou. Não voltou para o redil, levou para casa. Pastor, o que é que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Que você pode acreditar que as 99 ficaram no campo, no aprisco, quando elas ficaram, na verdade, no deserto. E as 99 representavam aqueles fariseus que não queriam ser achados por Jesus, que já estavam perdidos mesmo. Então, você tem que deixar sua mente atenta com a palavra, revestida com a palavra, de tal forma que quando você detectar uma heresia, um erro, opa, não quero saber, não porei nos meus olhos o que é ruim, o que for profano, o que for sujo. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, a terceira função do capacete da salvação, ele serve para encher a nossa mente com a esperança da salvação. Olha, se tem uma coisa que nesse tempo você precisa encher a sua mente, é com a esperança. 3 coisas permanecerão: a fé, o amor e a esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. A esperança não morre, a esperança permanece. A maior dessas 3 é o amor, mas a esperança permanece. A esperança do cristão não morre. Então você precisa ter um entendimento de que a esperança da salvação também protege a tua mente. Nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de incertezas, você precisa preencher a tua mente com a esperança. Ligou a CNN, ligou a Globo News, ligou a Rede TV, ligou o SBT, ligou a Globo. Eu me opus à Globo, tá? Não assisto a Globo, mas digamos que você ainda assiste. Ligou o Jornal Nacional. Meu irmão, em nome de Jesus, enche a tua mente com a esperança, com o capacete da esperança da salvação. Por quê, pastor? Porque senão você vai sair depressivo, deprimido, angustiado e cheio de tristeza. Você tem que encher a sua mente com esse capacete, que é o capacete da esperança da salvação.
Porque Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 8 e 9, diz assim: nós, porém, que somos do dia, nós somos do dia, da luz, da transparência, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor. E ele diz: e o capacete da esperança da salvação. Por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso aqui é um fato. Você e eu estamos destinados à salvação. A salvação é um fato. Você compreende? Sabe o que é um fato? Uma coisa real. A salvação é um fato na vida do cristão, mas também é uma esperança. Aponta para o presente e aponta também para o futuro. E a salvação não é a salvação eterna nesse contexto, que é a mais importante de todas, mas é a salvação das questões relacionadas à nossa vida aqui. É a esperança de que mesmo que eu esteja sofrendo ataques terríveis do inimigo, mesmo que você esteja sofrendo ataques terríveis do inimigo, porque em Efésios 6, Paulo diz que há o dia mau, que geralmente os dias são maus, mas há aquele dia, aquele tempo, aquela fase que é mau, perdas, notícias ruins, diagnósticos médicos ruins, sabe, irmãos, redução de salário, brigas familiares, ataques, sabe, que vem de todos os lados para nos desestabilizar. Então, mesmo que a sua luta seja constante, e aí serve diretamente para você, Cláudia, que disse que acordou hoje com o coração triste, mesmo que as suas lutas sejam constantes, você não precisa ceder. Você não deve ceder, meu irmão. Você que me assiste no Face, que vai me assistir no YouTube e que está me assistindo pelo Instagram, você não deve ceder, pois a salvação é sua. E essa esperança de uma eternidade de paz ao lado de Cristo deve encher a sua mente e proteger você de qualquer investida das trevas. E eu, se estivesse ouvindo isso aí, onde você está agora, diria assim: glória a Deus. Eu digitaria: amém, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque você está destinado à salvação. E isso é um fato. A Edileuza, minha ovelha, acabou de entrar. Seja bem-vinda, Edileuza. O apóstolo Paulo, ele compara a esperança da salvação ao capacete da armadura espiritual do cristão. Por quê, pastor? Porque quando confiamos que Deus nos salvará, que eu posso passar pelo que for, mas Deus vai me salvar, essa confiança protegerá as nossas faculdades de raciocínio e nos ajudará a manter os nossos sentidos, apesar de adversidades e oposições. Você tem experiência de livramentos de Deus? Eu tenho milhares. E a proporção que eu faço as lives, eu conto uma ou outra, porque eu tenho experiência viva. Eu tenho experiência de abrir a minha geladeira e ela está que nem piscina. Sabe o que é que tem na piscina? Água. Abrir a minha geladeira, ela só tem água. E eu não tenho recursos. Dizer: Senhor, como é que eu vou fazer? E de naquele mesmo dia, Deus mandar pessoas na minha casa com compras. Pastor, missionária, eu estava no Açaí, fiz as compras para mim e Deus tocou no meu coração de fazer compras para você. Já viveu isso? Eu já vivi. Eu vou me desesperar servindo a esse Deus? Meses atrás, a nossa igreja estava com um aluguel atrasadíssimo. E aí aconteceu que eu precisava pagar no dia seguinte um valor. E eu fiz uma convocação para alguns irmãos e esses irmãos não puderam, porque pouco recurso, eu não queria levar sozinho essa carga. Aí o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: durma, descanse. Descanse. Descanse no meu cuidado, porque a igreja é minha, não é sua. Eu peguei, fiz isso. Eu desliguei os celulares e fui dormir.
Dobrei o joelho e disse assim: Senhor, eu creio que o Senhor há de agir. Há de agir. A igreja é sua mesmo? Oxe, meus irmãos, no dia seguinte eu acordei e desci para conversar com minha mulher. Porque minha mulher, ela acorda às 5h30 da manhã, 6 horas, ela acorda antes de mim. Também às 6 horas da manhã. E ela dorme um pouco mais cedo, mas ela acorda esse horário. Desci para conversar com ela, até de repente me lembrei do celular. Liguei o celular. Quando eu liguei, tinha uma mensagem de uma irmã assim: pastor, pelo amor de Deus, manda a conta da igreja, porque eu recebi uma bênção e Deus tocou no meu coração para eu dizimar na Berseba. Olha, eu não falei nada com essa irmã. Eu nem sabia que essa irmã tinha ganho uma bênção. E ela disse: eu estou aqui na fila do banco, pastor, pelo amor de Deus. Aí eu liguei para ela: fulana, você ligou para mim? Liguei, pastor, que eu quero ofertar na Berseba hoje. Por favor, mande os dados da conta. Eu peguei e mandei os dados da conta da igreja. E olha, se você quiser os dados da conta da igreja, eu mando para você, porque a igreja precisa, tá? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu disse assim: meu Deus, quanto é que deve ser? Quanto é que deve ser? Eu disse: não vou fazer expectativa, porque o Senhor sabe o que a igreja precisa. Irmãos, pode acreditar em Deus. Ela mandou o comprovante de depósito para mim. Era o valor que a igreja precisava. Não estou mentindo. Falei para minha esposa isso. Contei para ela. Fui no banco. Fiz o saque e depositei na conta da imobiliária. Yes! Capacete da esperança, da salvação. Servimos a esse Deus que cuida da gente. Isso é Jó. Quando Jó ele está sofrendo, e meu sofrimento, ao invés de ele abrir a boca para falar besteira, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará sobre a terra. E aí você entende uma coisa, quando você conhece a Bíblia, que a esperança da salvação é algo que faz parte é um elemento básico da adoração verdadeira. Em que sentido? No sentido de que a salvação dos seus servos está vinculada com a honra que Deus dá ao seu próprio nome. Por quê, pastor? Porque Asaf, no Salmo 79, versículo 9, ele diz assim: ajuda-nos, ó Deus, de nossa salvação. Por quê? Aí ele diz: por causa da glória do teu nome, e livra-nos. O que ele está falando aqui? A reputação do nome de Deus está em jogo no que diz respeito a tudo que nos envolve. E saber disso nos dá esperança de que Deus não nos abandonará e nem nos deixará ser destruídos pelos momentos ruins. Se apegue a isso. Deus é com você. Deus não vai deixar você ser destruído. Você não está sob o domínio da opressão e das circunstâncias. Você pertence a um Deus vivo, verdadeiro, que te ama, que te garante vitória. Mesmo quando você estiver passando pelas lutas, não esqueça que o salmista Davi, ele diz assim no Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, e você só usa essa palavra, esse pronome pessoal, tu, que é segunda pessoa do singular, a alguém que está perto de você. Eu olho para você e digo assim: porque você está longe de mim. Mas quando eu digo assim, é porque tu, significa que você está perto de mim. Ele diz: porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Padé, descanse seu coração em Deus. Cláudio, descanse seu coração em Deus. Meu amigo Elias, amado Elias de São Paulo, descanse o seu coração em Deus. Irmã Ionara, Edileuza, Silvia, Deise, Darleane, Lia e demais pessoas que entraram e estão aqui comigo, descansem o coração de vocês em Deus. Vistam-se no capacete da salvação. Irmã Nélia Rocha, minha ovelha. Irmã Miriam, descanse em Deus. Porque a confiança nas bênçãos prometidas é essencial para um bom relacionamento com Deus. Descanse. Não fique para lá e para trás. Minha missionária, eu hoje disse para a missionária, minha mulher, eu disse: Val, nós somos um milagre. Nossa vida é um milagre, nosso ministério é um milagre, porque Deus cuida de nós. O autor aos Hebreus,
Em Hebreus 11:6, ele declara isso da seguinte forma. Ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então você tem que botar isso na sua mente, você que confia em Deus. Deus, ele torna-se galardoador. Sabe o que é galardoador? É alguém que gosta de dar galardões, que gosta de dar recompensas, gosta de dar bênçãos às pessoas que confiam nele. Esse é o nosso Deus. Que você faça do capacete da salvação a sua proteção diária, que você exercite diariamente a sua mente com as coisas de Deus, que você encha a sua mente diariamente com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Deus falou com você nessa manhã. Dá um joinha e diz amém, pastor. Coloque aqui que Deus falou contigo, que eu vou orar. Temos 2 minutos de lives, em nome de Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos orar pelo José Carlos de Lima, que teve um AVC e está hospitalizado. Você que está aqui no Facebook comigo, Deus falou com você? Coloque aí, aleluia, pastor, Deus falou comigo, receba essa palavra. Senhor, eu estendo minhas mãos sobre esses amados que pertencem a Ti, que estão, Senhor, ó Deus, me acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram. Aqui no Instagram tem um amigo meu que sempre foi instrumento de Deus para me abençoar. O Senhor testemunha de que houve momentos que eu não dormi com fome na minha família, porque essa pessoa, e ela sabe quem é, essa pessoa foi usada para nos abençoar. Então eu oro nesse momento pela vida dessa pessoa, pela vida do Senhor José Carlos Lima. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor restaure, ó Deus, o cure, em nome de Jesus, que em meio às lutas, às dificuldades, Senhor meu Deus, o Senhor José Carlos Lima possa ser alcançado pela Tua restauração. Eu oro pelo Jaziel, um homem abençoador das nossas vidas, do nosso ministério, que o Senhor o abençoe, o fortaleça, que nesse tempo de incerteza o Senhor possa ser com ele, em nome de Jesus. Amados, Deus abençoe vocês. Estamos nos segundos finais. Hoje à noite, 22 horas, live missionária Val Freitas. Beijo no coração de vocês, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E você que me assiste pelo Face, esse vídeo, ele irá subir aqui para o YouTube, meu canal no YouTube. E eu gostaria que depois você pudesse, por favor, ir lá no meu canal, que é pr.Edivaldo Freitas, e você se inscrevesse no meu canal, você acionasse o sininho para receber as notificações e compartilhasse com seus amigos uma mensagem tão edificante como essa. Que Deus abençoe a sua vida, porque Deus abençoou muito a minha vida também. Deus abençoe Elias, Deus abençoe meu querido Ciro Pinto, seja bem-vindo. Deus abençoe Lucinaldo, Deus abençoe a todos vocês. Josanina Ferreira, Veridiana Cavalcante, Deus abençoe todos vocês neste dia, em nome de Jesus. Amém? Vai lá no meu canal e nos dá essa força, tá bom? Deus abençoe. À noite, no Instagram, @missionária Val Freitas, das 22 às 23, uma palavra de Deus para o seu coração.